Segurança, da Segurança Privada do Brasil. Estamos dando início a mais um programa, podcast QAP na Rua. A princípio, quero pedir a vocês que sigam o nosso perfil, compartilhem, deem like. E hoje estamos aqui com Irã Marcolino. Esse aqui é o que representa a nossa categoria há muitos anos como assessor da CNTV, que é a Confederação Nacional dos Vigilantes. E aqui a gente tá vai bater um papo com ele. Esse homem aqui representa a nossa história. Aqui tem bagagem, se for preciso a gente fala dias e dias aqui. Então hoje estamos aqui com ele e queria que ele falasse um pouco sobre ele, sobre a vida dele, e a gente vai falar um pouco também sobre a parte profissional dele. Irã Marcolino. Olá, companheiros vigilantes de uma Paraíba, de todo o Brasil. Meu nome é Irã Marcolino, eu iniciei a minha vida lutando a partir dos 12 anos, fui militar, entrei na vigilância em 1984 e me tornei sindicalista e fundador do primeiro sindicato vigilante do Rio Grande do Norte, por um fato muito interessante. Eu reagi a um assalto, atirei e a bala foi descontada, 2 munições. Isso naquela época causou uma revolta muito grande na minha pessoa. Busquei algo para me proteger, algo para me defender, e não tinha. E aí a gente começou a criar uma associação em 85, 86 e me tornei presidente do Sindicato do Rio Grande do Norte em 1988. Ajudei na fundação da Confederação Nacional dos Vigilantes como fundador e diretor em 1992. Depois fundamos a Federação Vigilante do Nordeste em 1985, quando fui presidente durante 2 mandatos. Hoje eu atuo na área de incorporação, apesar de ter o curso técnico de administração. Sou aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fazendo curso de biotecnologia, e venho há 13 anos assessorando de forma voluntária a CNTV e os sindicatos que me procuram. Eu digo que eu não dou pitaco só dos sindicatos do Rio Grande do Norte, mas naqueles que nos procuram, principalmente atuando mais nessa área do Nordeste, sempre presente, onde a gente é convidado, convocado a trabalhar. A gente está sempre à disposição dos companheiros, tanto para bater o papo, quanto numa greve, num ato, numa eleição, numa mobilização, numa campanha salarial, a gente vai estar sempre presente. Irã, eu queria perguntar a você a seguinte questão. Você falou aí que foi militar. O militar de antigamente não é como o militar de hoje. A princípio eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, qual força você representava, para a gente entender um pouco sobre o seu perfil. Eu servi o 7º Batalhão de Engenharia num período militar, num período de ditadura militar, um período muito difícil, um período onde nós não tínhamos muito, os jovens não tinham muita oportunidade, e servir as Forças Armadas já era um grande sonho naquela época da maioria dos adolescentes da minha geração. Tive a oportunidade de sair na época no curso de reserva de cabo e tive a oportunidade de ir para a Polícia Militar. Mas acabei optando pela INSEG, pela empresa de vigilância, depois de resistir, vestir farda novamente. Eu já tinha um viés de esquerda, já fazia um movimento assim, comunitário na favela onde morei. A gente já tinha uma luta por melhores moradias, melhores condições para aquela comunidade, e eu não desejava vestir a farda. Então eu recusei ir para a Polícia Militar, porque eu não passei concurso. Período militar é importante que a gente fale que a Polícia Militar é subordinada ao Exército Brasileiro. E quem comandava as polícias militares em todos os estados era um coronel, normalmente, que ia para a reserva do Exército. E aí ele todo ano aproveitava para levar uma série de militares sem curso, ou seja, entraram na polícia. Mas eu, além de pagar muito mal na época, eu não tinha pretensão de
vestir a farda novamente. Acho que o período militar é importante para você crescer. Na época era uma fase que você fazia uma transição do adolescente e sair de lá um homem com um conhecimento bastante grande e um conhecimento assim de vida. Foi importante o período militar. Eu entendo que me formou também, pelo menos uma forma de caráter, uma forma de saber, por exemplo, dentro do quartel, saber a diferença que tem entre um militar e um coronel. Saber que o quartel militar, do meu período que eu servi, já havia uma segregação, né, onde o soldado não comia com o sargento não comia com o oficial. Tá? O soldado não se divertia no cassino do oficial, ele tinha que ter o cassino dele, era tudo separado. Né? E isso para nós já mostrava aquela diferença que eu combato, e eu acho que esses 40 anos de atuação no Sincal levam alguma coisa naquele período, com disciplina principalmente. Aquele período já começou a moldar o seu perfil que você representa hoje, e daí você decidiu ir para a área de vigilância. Quando você foi para a área de vigilância, você tinha uma expectativa do que seria, ou tipo, almejava um algo diferente, ou para você foi tudo novo? Tudo novo, porque aquele período, o vigilante, eu gosto de dizer isso, que qualquer um podia ser vigilante. Você não precisava ter um curso de formação, você não precisava ter uma idoneidade comprovada, você não precisava passar no curso, você era chamado e ia trabalhar lá na empresa. A empresa normalmente fazia um curso interno, botava você, fazia lá uma pescoção. Muitos que, por exemplo, como eu, quando entrei, fui separado da turma, eu era a primeira categoria, já nem fiz os testes de tiro, não fiz a prova de tiro. E é interessante que eu nunca tinha tirado de 38, só tinha tirado de fuzil automático leve e de pistola. E aí eu entrei e já botaram um revólver, que para nós, na época era muito estranho, porque o vigilante não sabe que antes da lei 702, você não tinha curso de formação e você não era de profissão. Você era mais um que trabalhava 7 dias por semana, que tinha 6 dias por ano. Né? E nessa fase é importante eu citar uma coisa que os vigilantes, me permita citar isso aqui, que o vigilante, ele fala muito do porte de arma. Eu não vou deixar de registrar aqui. Porque acho que os vigilantes precisavam, eu vi, e já ouvi em outros podcasts, ser o que o vigilante precisa ler. A gente fala que o vigilante precisa ler, o vigilante tem isso como uma ofensa. Não entendo assim. A nossa geração, nós tínhamos 80% de pessoas que só tinham até a 4ª série primária. 15% eram analfabetos, só sabia escrever, assinar o nome. Hoje nós temos 80% de pessoas com 2º grau. Nós temos 3% com curso universitário. Então, se você não lê a sua legislação, você às vezes comete algumas injustiças que precisam ser reparadas ao longo da história. Eu nunca vou deixar de falar daquele momento, falar do porte de arma, do momento que eu entrei, que o vigilante tinha um porte de arma, tá? Que era, ele recebia uma carteirinha da Polícia Civil, que era fiscalizada pela Secretaria dos Estados, e você tinha direito a andar armado, inclusive com o nome pomposo de auxiliar de polícia. E muitos aproveitavam para ir dar plantão na delegacia. Ocorre que com a Lei 7.102, no seu artigo 19 e 27, o porte de arma do vigilante foi revogado. E muita gente não sabe que quem revogou o porte de arma dos vigilantes foi o general João Batista Figueiredo, o último presidente militar, junto com o ministro Abrinha Briac, que era o ministro da Justiça. Está lá? Para qualquer um que estiver ouvindo aqui, se tiver dúvida, vai lá na Lei 7.102, que foi revogada agora, pega o artigo 19, que trata do porte de arma de serviço, e pega do artigo 27 e revoga o decreto 1034, que era o que garantia o porte de arma do vigilante. E aí, quando as pessoas falam esquerda ou direita, a pergunta que eu faço foi a direita. Mas isso não significa muita coisa. Para mim, a discussão do porte de arma do vigilante não é esquerda e direita. É uma questão de princípio. É uma questão de direito.
É uma questão que o vigilante tem que também, e me permita falar mais aqui 2 minutos sobre isso, que eu quero mudar o tema, é preciso também, aí eu falo que tem que ler. Né? Foi tirado em 83, bom, aí veio o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826. E lá, no artigo 4º, fala da efetiva necessidade. Né? No artigo 10, o que fala? Efetiva necessidade por risco profissional e ameaça física. O que é que está dizendo isso aí? Está dizendo que o vigilante, que tem outra categoria, tem outro cidadão brasileiro que sofra mais perigo e risco do que o vigilante? Não. O vigilante talvez esteja no top das categorias que mais sofrem ameaça física e risco profissional. Principalmente quem trabalha no setor bancário, no setor de transporte de valores, tá? Carro forte, setor de escolta armada, que são setores que trabalham em áreas de risco quase que diária. Mas está lá a lei. Aí, mas por que não se consegue esse bendito porte de arma? O que é que falta? Acho que falta quem defende o porte de arma, porque é uma decisão individual, gente. As pessoas dizem, mas não é o papel do sindicato. Nem pode, porque nem todo mundo na categoria quer o porte de arma. Nem todo mundo está preparado para ter o porte de arma. Ou nem todo mundo, né, tem financeiramente dinheiro para querer o porte de arma. Porque o porte de arma, né, tem alguns parentes, vamos lá. O cara vai gastar 8, 9 mil reais, senhores, para ter uma arma. 8, 9 mil reais. Foi lá, sofreu uma ameaça, fez BO, registrou, fez um pedido à Polícia Federal, baseado no artigo 4º, efetiva necessidade, e no 10 do risco profissional e ameaça física, e ele consegue porte de arma. Aí ele vai comprar uma arma, vai gastar dinheiro, vai fazer um curso de formação, vai fazer um curso de tiro. E aí já entra o primeiro gargalho. Muitos vigilantes, eu perdi a conta de vigilantes que ligaram para mim. Mas foi muito duro isso, o saque rápido de 3 segundos que eu fiz lá em 1984 e que existia na nossa legislação desde a portaria 3273 de 2012. Não é? O saque rápido não é nenhuma novidade. Existia há 12 anos. A diferença é que passou a ser filmado. E contado com 3 segundos. Mas se o cara não tem medo de fazer e passar num teste desse, como é que ele acha que vai ser o teste para ele adquirir o porte de arma? Que é muito mais, ou para ele receber o porte de arma, que é muito mais exigente. Então esse seria o segundo gargalo. Nós mudamos agora, não vai ter mais o saque rápido, é um tiro em pé já com a arma na mão e tem 4 segundos. E o terceiro, que é outro viés bem interessante. Eu gasto 9 mil reais, tenho meu porte de arma. Eu vou fazer todos aqueles testes, toda aquela documentação da Polícia Federal, eu passo, recebo meu porte de arma. Aí eu trabalho numa empresa Prosegur. 6 meses depois que eu adquiro tudo isso, como vigilante, eu sou demitido. Valeu a pena? A bronca começa. Valeu a pena? Essa é a pergunta. Valeu a pena essa exigência toda? É esse debate que nós, os sindicalistas, os sindicatos, tem que fazer em todo o Brasil. Eu me furto de vir aqui conversar. Se tiver um grupo de pessoas que defendem para... vamos conversar com aquele cara aqui que falou isso. Vamos fazer um debate. Vamos fazer um debate sobre isso. Porque tem muitas vírgulas, tem muitos obstáculos. E no final de você vencer tudo, você corre o risco de ter um porte de arma e 6 meses depois perder. Se você perder o emprego, porque nós não temos estabilidade. E nossa competitividade de emprego é muito grande. Voltando, foi muito profundo o que você falou sobre a questão do porte de arma, mas antes de dar ênfase a esse assunto aqui, eu queria que você falasse um pouco da sua juventude, na questão que você falou que quando entrou como vigilante e passou por uma situação de assalto, e você se sentiu desacobertado por não ter uma representação. Como você é uma pessoa que tem essa história, que tem essa gama na fundação do sindicato, isso era uma coisa que se repetia não só no seu estado, ou era em todos os estados assim no começo? Não se tinha uma representação, ou já existia em algum
algum local, alguma parte esporádica? Olha, a vigilância, né, como vocês sabem, foi criada no regime militar. Ela foi criada para ser auxílio da segurança pública. E o que acontece? Os primeiros movimentos dos vigilantes, ele aconteceu em 78 em Salvador e em 79 em Brasília. Mas foi criado naquele período associações sem cunho profissional. A maioria dos estados não tinha. A partir de 81 a 86, todo o Brasil começou a se mobilizar com associação. Porque não era. A profissão de vigilante só foi reconhecida em 1983, dia 20 de junho, todos os vigilantes sabem disso. E aí, como nós não era profissão, então podia ter sindicatos, tinha associação, mas não tinha CCT. E aí é importante que, às vezes, o vigilante CT, já vi também algumas observações suas, que o vigilante ele não sabe a importância do seu sindicato. Ele, às vezes, sequer leu a CCT. Mas eu vou dizer alguma coisa para você que precisa você ouvir. Primeiro, escala do 1236 que existia. Hoje vocês folgam por ano 26 domingos. Naquele tempo era 6, porque você trabalhava 7 por ano. Carro forte não tinha blindagem. Carro forte era 38 e 32. Vigilante não tinha colete balístico. Os bancos, né, eu gosto de dizer isso, você sabe que é um cabo de vassoura que fica lisinho, de tanto se botar e tirar entre as portas. A defesa do vigilante que trabalhava em banco era um cabo de vassoura entre duas peças da porta que travava a porta. A porta giratória, colete, 30%, vale alimentação, piso salarial do carro forte, piso salarial do vigilante patrimonial e das outras categorias de todos os estados foi criado por conta do sindicato. Quando você está discutindo seguro, criação e luta do sindicato. Então, o sindicato, para os vigilantes, foi assim, da minha juventude que eu entrei, foi uma mudança muito importante para nós, porque a gente passou, como eu disse, eu sofri uma violência, a empresa fazia um desconto indevido, mas eu não tinha uma defesa, eu não tinha o meu representante. E o sindicato é isso. O papel do sindicato não é só na campanha salarial. O papel do sindicato é no dia a dia acompanhar a sua base, acompanhar o vigilante. Quando tem um assalto com um carro forte, você está presente, dizendo, olha, o sindicato está aqui para te apoiar. Quando o vigilante for preso, quando o vigilante sofreu um acidente, você vai estar lá dizendo a ele, olha, o papel do sindicato, nós estamos aqui, companheiro, você não está só. Talvez a frase mais importante do movimento sindical é dizer para o trabalhador, você, neste momento difícil, não está só. Você tem o seu sindicato do seu lado. Então, a sensação de quem estava na minha juventude, sem nada, para a sensação de ter ajudado e fundado um sindicato e depois uma federação, confederação, é de que fiz algo para que o vigilante tivesse, né, o seu amparo, a casa do trabalhador. Eu digo, não tenho medo de errar, me desculpe as outras profissões. Os sindicatos dos vigilantes de todo o Brasil é onde mais trabalhadores vão, mais trabalhadores participam e mais trabalhadores buscam apoio para tudo. O sindicalista não é só sindicalista. O sindicalista é advogado, é contabilista, é psicólogo, é religioso, é amigo, tá? É um amparo no dia a dia da nossa profissão. Eu a cada dia, assim, eu vejo algumas dificuldades na questão dos trabalhadores, principalmente dos recém-formados. Porque, assim, o pessoal se forma, mas também não procura saber da sua história. Eu já vi muitos trabalhadores já falaram isso até para mim, dizendo, não, o sindicato não fez nada, não. A gente tem blindagem porque isso foi o exército. A gente tem colete balístico porque foi a Polícia Federal que liberou pra gente, o governo tal, meu amigo. E eu digo o seguinte, para eles fazer uma legislação para liberar essas condições, mas teve alguém no fronte brigando por isso. Porque nada cai do céu, não.
Só que cai do céu é chuva, né? E água que molha a gente. E muitas vezes a gente se esconde para não ser molhado. Tudo foi motivo de luta. Até mesmo a Lei 7.102 foi o início de organização nossa de 79 a 82 para se profissionalizar, no pleno regime militar, onde alguns nossos foram presos. Hoje a gente sabe que militantes, sindicalistas, trabalhadores foram presos, outros mortos, para ele ter o que tem hoje. Ele acha que o colete foi direto. Foi não. O colete, quando a gente começou a lutar, as empresas diziam que o carro forte ia parar no meio da estrada, ia afundar a estrada, não ia conseguir correr, ia andar numa velocidade muito pequena. E demoraram, mesmo quando a gente aprovou a lei, ainda passou 2 anos para implementar, porque tinha uma frota que precisava ser renovada e precisava de tempo. O colete balístico dizia que as pessoas iam adoecer, ia ficar com problema de coluna, né? E nós fomos lá e conseguimos. Aí depois reclamaram que ficava 12 horas, eu fui lá e consegui o assento, né? A NR17 em Carento, nas convenções coletivas, o assento a cada 2 horas, 15 minutos, que no meu tempo não tinha. Você terminava o dia no banco, botava o dedo na perna e alentava, você estava realmente sofrendo de ficar tanto tempo em pé, sem muita circulação. O jovem de hoje ele precisava ler a história do vídeo. Ele entra na categoria porque ele sabe que tem direitos, ele entra na categoria porque sabe que tem vale alimentação, ele entra na categoria porque sabe que tem 30%, ele entra na categoria porque sabe que estão lutando pela coisa, porque o salário é melhor, mas quando ele chega na categoria, ele não quer reconhecer isso como conquista. E aí é preciso que a gente esteja contando essa história todo dia para nós. Se o vigilante tem dúvida de toda essa luta que você falou aqui há pouco, basta ver a luta do Estatuto da Segurança que durou 14 anos. Aí vai entender o quanto custa uma lei. Irã, queria que você falasse um pouco sobre esse estatuto que foi recente aprovado aí, quais as alterações, vamos dizer assim, tanto os deveres e também o que pode ter melhorado para a nossa categoria. A gente sabe que tem alguns pontos que ainda está tendo uma certa dificuldade de entendimento. Primeiro, é importante registrar, nós tínhamos uma lei de 41 anos, Lei 7.102. Essa lei, quando ela foi criada, nós não tínhamos, por exemplo, celular, notebook, sistema de filmagem, porta giratória, nós não tínhamos nada, sistema eletrônico, nada. Então era uma lei que o vigilante se preocupava lá com porta giratória, celular nem existia, filmagem muito menos, nada. Então, é uma lei extremamente atrasada e precisava ser renovada. Mas o que o vigilante precisa saber? Primeiro passo para o vigilante entender o Estatuto da Segurança Privada, a Lei 14.967, é o que é uma lei de atividade e o que é uma lei de função. Quando alguém vem como o professor Augusto, que eu tenho muito respeito por ele, mas diz, não, por que não botou isso aí? Ah, porque não tem um porte de arma aí, porque não tem aposentadoria, porque não tem um piso, porque é uma lei de função. Se você perceber em lei, qualquer um pode fazer isso, primeiro vai ler lá que o Estatuto, ele vai, a partir da sua aprovação, ele rege o quê? Rege a atuação da Polícia Federal, diz como a Polícia Federal vai atuar. Ele diz como a empresa tem que abrir, inclusive o capital que mudou, que vai de 2.700.000 a 36.000 reais. Ele diz como a escola vai ter que fazer o curso, como vai preparar os seus professores, pedir autorização, como vai ser a atuação dos bancos, dos contratantes, para chegar no vigilante, que é parte dessas atividades. Aí vai dizer, saiu de 2 funções na lei, 5 com uma portaria para 13. Aí nesse estatuto vai dizer o quê? Que as funções do vigilante é tal, e como vai funcionar. Então, é uma lei de atividade que inclui empresas de vigilância, empresas orgânicas, inclui governo federal, polícia federal, inclui contratante, contrato. Eu vi que a Confederação Nacional dos Bancos está fazendo esse debate sobre a parte da lei, inclui as escolas de formações, as escolas eletrônicas e os trabalhadores vigilantes de carro forte e das outras funções. Se você quer discutir essas outras direitos que a gente falou, são leis específicas. Para discutir o porte, você vai discutir aonde? Na Lei 10.826. Toda a operação que foi feita com relação ao porte nos últimos 6 anos baseou-se na Lei 10.826. É lá que tem que se discutir. Vai discutir aonde o piso salarial da categoria.
numa legislação trabalhista, num projeto que já está lá. E a aposentadoria está sendo discutida no STF e numa lei que está lá, a PL 42 da Giovana Sá, que já foi aprovada na comissão, que fala em 48 anos de idade e 25 de serviço. Então, a gente separe por isso. Aí você vai pegar o que foi bom para o vigilante. E aí, parceiro, quando é o vigilante, eu conheço o vigilante, ele manda, a empresa vai ganhar muito contrato. A empresa vai ficar rica. A empresa vai ganhar um contrato para fazer o serviço de muros e guaritas dos presídios da Paraíba. As empresas vão ganhar um contrato com 100 postos de serviço. Eu digo, que bom para a empresa, né? A empresa vai ficar rica, ganhar um contrato, vai botar vigilante em 100 postos. E quantos vigilantes vão ser empregados? Em cada posto, sem considerar a escala dos 36, são 4. São 400 vigilantes que vão ser contratados. Se nós pegarmos esses 400 que precisaram ter férias, né? Você pega cada 12, você acrescenta mais um. Vamos chegar em torno de 450. É bom para os vigilantes. E é bom para as escolas, que vão ter mais vigilante fazendo atualização, mais vigilante fazendo curso de formação, e eles não vão estar ganhando dinheiro também. É bom para o governo, que vai ter mais vigilante contratado, contribuindo com impostos, com INSS, com a FGTS e por aí vai. E com a economia, que vai estar com gente mais empregado, vai estar gerando emprego. Então, não é uma lei que beneficiou o patrão, é uma lei que beneficiou todo mundo. Mas para na nossa hora de ver a coisa, muito mais vigilante. Porque aí não tem só isso. Porque aí você vai ter um artigo 50 que fala na questão da prisão do serviço clandestino, de quem que antes só falava de quem oferecia, mas agora também de quem contrata. Fala também da importância da empresa ser uma empresa idônea. A empresa vai ter que, toda vez que ela for renovar um alvará, ela vai ter que comprovar que ela está em dia com os seus trabalhadores, que ela está pagando os impostos do trabalhador, que ela está depositando os 20% do FGTS do trabalhador, aliás, os 20% do INSS, os 8% do FGTS, que ela está cumprindo com a legislação trabalhista para aquele trabalhador para renovar o alvará. Então, na realidade, se eu fosse falar só no Estatuto da Segurança Privada, eu demoraria muito tempo. Mas eu vou resumir em duas coisas. É uma lei que trouxe valorização profissional, dignidade para todos os vigilantes brasileiros e, acima de tudo, conhecimento. Nós vamos estar dando um passo, nós estamos modernizando a nossa legislação. Nós estamos trazendo para a legislação, por exemplo, segurança eletrônica, o cara vai poder trabalhar com drone, arma não mental, inclusive arma de 12 calibres, que as pessoas falam, mas eu não aumento uma arma. Como? Não aumento arma, meu amigo. Como é que pode? Você quer imaginar que alguém no Estado for contratar vigilante para trabalhar em muros e presídio, ele vai trabalhar em 38? Não vai, né? Acreditando que vai ser fuzil. Você é vigilante que se trabalhe. Aquele vigilante que vivia pedindo todo dia para renovar, para melhorar o estudo, ele vai ter que ter o 9º ano, fundamental, mas ele vai ter que ser um homem preparado para fazer uma extensão, que não é mais extensão, é especialização, para trabalhar em determinados setores. Por exemplo, se ele for trabalhar num avião, como é que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar sem arma. Provavelmente uma arma com algema só, mas ele vai ter que ter uma capacidade de luta para poder, em um caso de uma contenção lá, de um gerenciamento de crise, ele vai ter que ter um conhecimento maior. Porque ele vai poder trabalhar armado dentro de um avião e pode dar um tiro, por exemplo. Estou dando um exemplo. O mesmo acontece para o vigilante de presídio. Ele não vai ficar no presídio lá no muro, numa garita, com 38 ou com pistola. Ele vai estar lá de fuzil. E aí o vigilante está preparado para isso? O vigilante já entendeu que o que a Polícia Federal fez, ela desamarrou. Você tinha uma lei que dizia, só pode trabalhar com isso. 32, 38 e escopeta. Hoje a lei diz, você trabalha com isso, mas a Polícia Federal vai definir em cada função que você tem, que arma vai poder ser. Você vai trabalhar num navio marítimo de turismo, você vai botar lá um nome com arma ornamental, por exemplo. Dentro do transporte público pode ser uma arma ornamental. Então é muito variável, muito importante que você leia. Mas o Estatuto
É maravilha. O Estatuto foi, para mim, que tem 62 anos, 40 de movimento sindical, eu acho que tudo de bom que a gente poderia fazer dentro da correlação de força. É importante que a gente diga isso, porque foi 14 anos, a gente entrou com esse projeto em 2010 e ele estava pronto para ser votado em 2006. 2016 aconteceu que a Dilma foi afastada, ela apoiava o projeto. Não teve interesse, o outro governo não teve interesse. Veio o atual governo, senadores como Zenay, Paulo Paim, o Hélito e tantos outros, Laércio Oliveira, foram lá, lutaram, desarquivaram o Estatuto, levaram para a mesa do Senado. O presidente Pacheco aprovou a volta do projeto, indicou o relator, Laércio Oliveira. Ele fez reunião com os trabalhadores em Aracaju, fez reuniões com os vigilantes em Brasília, de todo o Brasil, e assumiu o compromisso de lutar. E no dia convocou, como vocês da Paraíba foi, né, aqui representando o Russo, o pessoal que faz parte do Levante, todo mundo, o Brasil inteiro estava presente lá. E primeiro em Aracaju, onde a gente definiu uma data. E depois a gente foi lá e ficou 12 dias conversando com os deputados. No final, 70 anos. Mas isso foi 14 anos de luta. E para dizer assim, o que foi a luta, a última letra da luta foi 12 dias de pessoas que deixaram seus filhos em pleno dia dos pais, estavam lá no hotel em Brasília, esperando o dia 13, chegou lá no dia 6 e você vai embora depois do dia 13, depois que a lei foi assim sancionada. Aliás, foi aprovada no Senado com 70 votos a 0. E todas as delegações de todos os estados conversaram com seus parlamentares, com seus senadores. E graças a Deus, uma parte que trabalhou mais para a direita, outra parte mais para a esquerda, mas no final houve um consenso e a gente aprovou. O Estatuto pode não ser algo do nosso sonho, foi o possível, mas foi uma inovação e uma vitória da nossa categoria. Isso é um ponto. Na questão do Estatuto, você acha que ainda existe uma possibilidade de moldar algo ainda? Sim. Eu participei de um grupo de trabalho, a Confederação recebeu um convite para fazer um debate, né, da regulamentação da lei junto à Polícia Federal. Eu acho que terminou a semana que passou. Mas a gente tivemos, eu acho que foi em novembro, em Brasília, um grupo de trabalhadores, onde participando de uma comissão para pontuar ponto a ponto as propostas dos trabalhadores. Tá? Uma delas foi, por exemplo, tirar a punição da cassação do registro profissional do vigilante. Que é muita coisa. E aí tem outras, foram apresentadas mais de 60 sugestões de alteração, e essas sugestões foram debatidas durante 3 dias. Polícia Federal, sindicatos patronais de todas, patrimonial, eletrônico e de transporte, as confederações de vigilantes de todos os setores, serviço eletrônico, sociedade, CUT, bancário, contratante, indústria, governo, e passaram 3 dias lá para sair um decreto. Né? Toda a lei, ela precisa de um decreto. E aí o decreto vai ser como vai ser aplicado a Lei 14.967. E dentro desse decreto a gente espera, né, que seja encaminhado ao presidente da República algumas modificações dentro do que está escrito na lei, porque o decreto ele segue uma regra básica, ele tem que estar dentro daquilo que foi aprovado em lei. Mas sim, eu acho que vai ter algumas modificações que vão surpreender todo mundo. Eu acredito que ainda em dezembro, no máximo de janeiro, o presidente esteja assinando esse decreto e que a gente possa estar sobre nova legislação, com novo papel. Eu disse isso hoje num grupo aqui na Paraíba, vou repetir novamente. É preciso que todos nós nos unam. Essa negociação salarial, a campanha salarial já entra com esse novo, já entra com esse desafio para nós sindicalistas, porque para nós vai ser a primeira negociação que, por exemplo, o famoso estatuto diz o seguinte, aliás, o famoso seguro de vida fala lá na Lei 7.102 e no Decreto 89.756 que não vai mais existir, gente.
Ele foi revogado agora. A gente está discutindo uma coisa que nem existe mais. É como você discutisse como vai funcionar um carro, aquele Fiat 147, desde que ele está sendo mais fabricado. É assim, a lei parou de existir, agora é nova lei, a nova mudança, e as novas convenções já têm que tratar disso aos moldes dessa lei. Como vai ficar essas funções que vão entrar, essas 8 funções na nossa CCP? Quem vai representar? Sindicato patrimonial, é sindicato de transporte de valores, é sindicato de serviço eletrônico? Tudo isso é um desafio que nós precisamos fazer debates, mais debates. Espero que a gente faça mais debates regionais, que a gente volte a fazer, como fizemos durante a Covid, debates virtuais, e vamos estar sempre à discussão. Eu fiz um debate agora em Sergipe e vou dizer sempre, enquanto vida tiver, saúde tiver, sempre for convidado para fazer um debate sério com os vigilantes, um debate de responsabilidade, propositivo, a gente vai estar presente. Assim como estamos hoje no podcast. Irã, eu queria tocar num ponto aqui que também não deixa de ser um ponto sensível, um pouco polêmico. Nessa questão seguinte, você falou bastante sobre a história sindical, as lutas, as vitórias que teve e ainda vai ter. Mas por que a gente hoje continua tendo uma certa rejeição, principalmente da nossa categoria, quando se fala nome de sindicato? Olha, o trabalhador brasileiro, ele passou, principalmente na nossa categoria, ele passou 4 anos onde o governo dizia que sindicato era uma desgraça, que sindicato era inimigo dos trabalhadores. E muitos trabalhadores marcaram isso. Os trabalhadores que esqueceram a famosa frase do Papa Francisco, que disse que sindicato era a ideia mais genial da humanidade em defesa dos mais oprimidos, dos mais sofridos, dos mais perseguidos, os trabalhadores. Por isso que muitos são contra os sindicatos. Mas preste atenção uma coisa, quem está me ouvindo. Todo trabalhador que é contra o sindicato, quando mexe com ele, quando ele sofre um problema, é o sindicato que ele procura. Vou dizer uma frase aqui que eu fiz uma entrevista e disse isso e publiquei. Isso, muita gente ficou com medo e eu fui. Eu falei isso no encontro dos advogados trabalhistas no Rio Grande do Norte e falei isso na TV Record. O fim do imposto sindical foi uma facada no coração do movimento sindical. Enfraqueceu o movimento sindical. Mas não enfraqueceu só o movimento sindical. Enfraqueceu a fiscalização. Porque qual é o vigilante que sabia, o trabalhador que sabia, que parte do dinheiro do imposto sindical dele ia para a fiscalização do Ministério do Trabalho, ia para o Fundo de Amparo do Trabalhador, ia para o curso de formação do trabalhador do governo, ia para a fiscalização de auditores fiscais, para fiscalizar as empresas que atrasam salário e que estão atrasando, por exemplo, o 10%. 15% do dinheiro dele ficar ali. E ele comemorou. Oba, eu não vou pagar mais esses 60, 70 reais que eu pago. Pois bem, esse foi o doce que foi colocado na ratoeira, de forma figurativa, que o vigilante comprou a ideia e ficou com raiva do sindicato. Vou tirar o imposto sindical, tá beleza. Aí um trabalhador não contou que ele perdeu entre 4 e 6 mil reais por ano com a reforma. Porque ele perdeu o feriado, ele teve um aumento do desconto do INSS, ele perdeu a hora reduzida, e aí ele saiu perdendo um monte de situações que, no final, quando você calcula isso, dá 20 vezes o que ele disse que acha que foi beneficiado. Mas não foi, porque precarizou a fiscalização e dificultou o sindicato. Se o sindicato, que é pequeno, que é um sindicato que tem uma base menor, ele quer ir em Brasília ajudar, como foi aprovado os 30%. Quem aprovou os 30% fomos nós. Quem aprovou esse estatuto fomos nós. Porque não basta. O Senado aprovou, o sindicato tem nada a ver com isso. Tem. Se o sindicato não está lá, não tinha sido aprovado. Se o sindicato não estivesse indo para Brasília, não teria aprovado os 30%. Porque foi uma guerra lá do patrão dizendo que ia quebrar as empresas. Eu vi uma jornalista dizendo: a senhora está assinando, presidente Dilma, a senhora está assinando os 30%, vai dar uma quebradeira de empresa de vigilância no Brasil. E ela assinou em 2012, 2013 e 2014, foi onde teve o maior número de vigilantes empregados em toda a história do Brasil, 711. Nós estamos falando que
há 3 anos tinha 480 e hoje tem 560. Mas está longe dos 711 mil que nós tivemos com uma aprovação dos 30%. Porque não é a empresa que paga, é o contrato. E o contrato sentiu-se mais valorizado em saber que o vigilante estava mais protegido. Agora, o vigilante sabe que ela é parte do direito dele, ele consegue em Brasília. O vigilante precisa saber, e nós precisamos dizer a ele, que para fazer uma boa campanha salarial você tem que ter um bom advogado. E um bom advogado custa caro. O vigilante sabe que para o sindicato estar presente perto dele no posto de serviço, ele precisa que o sindicato esteja ao seu lado, lá em Patos, lá em Souza, lá em qualquer cidade. Ele não sabe disso. Mas você precisa fazer isso para ser dinheiro. Por mim, eu vou cumprir essa parte, porque eu ainda tinha 2 assuntos, mas vamos deixar para outra oportunidade e espero voltar novamente. Não, com certeza, o convite já está firmado. Mas É porque as perguntas vão me suscitando a gente responder. aí não tem problema, não. A gente pode entrar num assunto que você quiser falar. Vamos tentar resolver em 5 minutos para finalizar. Pode falar aí sobre. Eu queria falar sobre a CNV. Muita gente fala da CNV, mas muitos vigilantes precisam ter clareza de uma coisa. Eu vi você também falando um pouco sobre CNV. A falta da CNV no posto de serviço torna o serviço daquele vigilante ilegal. Ele pode ser preso. Está na lei. É só cagar a lei e a portaria que criou a CNV. É um acessório obrigatório, CNV. Certo? Então, que o vigilante tem que ter essa noção que a CNV é um documento funcional. Não é um documento para ele tentar entrar em clube, isso não. É funcional. Eu sempre digo, o ideal do vigilante que tem um crachá da empresa é botar ali lá no crachá a CNV. Porque no dia que ele for sofrer uma fiscalização e ele tiver com a carteira da CNV, sem a carteira da CNV ou ela vencida, ele pode ser preso. E estou dizendo isso, inclusive com fatos que todos vocês conhecem, numa ocorrência de trânsito da empresa Brinks, salvo não me engano, no Pará, tá? Onde um capitão, a guarnição não quis descer, foi chamado reforço, e no reforço veio o capitão, que por acaso tinha sido instrutor de escola de formação. Qual foi a atitude dele? Todas as CNV aqui, 2 não tinha. Você sabe o que aconteceu, né? Foram presos. O exercício ilegal da profissão. Eu estou falando de um caso de 2017, 2018. Agora está muito mais sério isso. É preciso que você tenha uma seriedade com sua legislação. Você lê os seus direitos, mas você tenha também a compreensão e a leitura dos seus deveres. Porque um detalhezinho, nós vivemos uma fronteira muito fina, né? Entre a legalidade e a ilegalidade. Pode ser uma besteira, às vezes o cara recebe até um papel da empresa, mas tenha ele de lado. Porque sem eles você pode estar levando. Não, pode estar preso. Fazendo um complemento aí à sua. Recentemente eu tive um pequeno debate com um companheiro de trabalho sobre essa questão. Porque eu adverti a ele sobre estar com a CNV à mostra. E ele, não, eu vou ficar com a minha CNV à mostra. Para quê? Para quem quer ver meu nome? Eu disse, meu amigo, entenda. A portaria mudou, as questões que se tratam sobre isso mudou. Se caso você for pego numa fiscalização, ele, não, você vê que tem casos aí que teve gente que se vestiu de policial e foi, abordou a guarnição e assaltar tal. Você tem que entender que você está em cima daquela faca ali. Ou você pode ir para um lado ou para o outro. Beleza, você não vai apresentar porque acha que é um bandido que está disfarçado de policial e vai render a guarnição. Mas ao mesmo tempo, se for um policial da Polícia Federal que está fazendo uma fiscalização séria e você não apresentar, você vai pagar do mesmo jeito. Cadê o Gemar para a delegacia? Por isso que eu falo o seguinte, pessoal, vigilante, procure pelo menos o mínimo entender da sua função, o mínimo. Não quero me aprofundar naquela portaria todinha completa não, mas sou vigilante de carro forte, vai lá no seu trechozinho, só que se fala de carro forte, que você vai entender pelo menos o mínimo e vai poder trabalhar com a segurança, não só
a segurança que a gente conhece, mas também a parte jurídica, que a qualquer momento pode uma discussão com o cliente, uma coisa. São pessoas, né? E às vezes está num estresse do dia a dia. Para evitar essas questões, vamos estudar. Qual outro ponto que você queria falar? Eu queria concluir, né, dizendo o seguinte: tem um fato também importante que a gente não podia deixar aqui de registrar. O uso da câmara no uniforme, que é uma discussão que vai vir. Tá? Não sei se agora, com a lei, ou nos próximos meses, com uma portaria. Muitos vigilantes têm medo da câmara. A câmara, ela pode lhe salvar de uma grande encrenca. Você está numa porta giratória, está discutindo com alguém te atinge na tua honra e você responde. Nós tivemos um caso agora, inclusive, de não sei se vocês viram. Aí vai para a delegacia, você tem uma prova, está filmado. Você vai mostrar que não criou nenhum atrito com relação ao artigo 157, inciso 1º, da portaria 1845, que trata do respeito à dignidade humana. E você pode ser salvo. Citei aqui um caso do UME, que o cara filmou ele sendo xingado, alguma coisa, e ele disse que tinha sido xingado, discriminado, isso e aquilo. Depois a filmagem do UME mostrou que ele fingiu tudo aquilo. E mostrou do começo ao fim da história. Então, uma câmera no uniforme, que hoje até o governo de São Paulo já admite que ela é importante para o profissional, ela é importante para o cliente, ela é importante para todo mundo. Gostaria de agradecer, acho que antes para deixar você finalizar, falei muito, mas gostaria de agradecer a direção do Cineforte da Paraíba, agradecer a presença aqui no bus, da companheira Andresa, da delegação do Rio Grande do Norte, do companheiro João companheiro Márcio, do companheiro Heriberto e do companheiro, a minha memória às vezes fala, José Nilson. Você acredita que esse José Nilson foi um parceiro antigo? Você vê que eu lembro de umas coisas tão fáceis, de uma lei de um negócio de uma água, esqueço disso. E do companheiro presidente, quero parabenizar pelo desafio que você está assumindo. Gostaria de dizer que pode contar sempre que precisar. Nós estaremos muito perto. Nos próximos meses nós vamos vir fazer outros podcasts se for necessário, mas se não for só uma campanha de greve, campanha salarial, o Atla e todos vocês possam sim saber. Para a gente é uma honra, porque a gente está aqui presente com uma pessoa que deu um pontapé inicial ao que a gente vive hoje. Não tem como a gente dizer assim, não, hoje eu atuo num carro forte, eu já estou na vigilância, mas aqui, ó, foi quem deu o início. Outra coisa também, não se preocupe, a sua presença aqui virá mais e mais e mais e mais. E que assunto não falta. Assunto eu sei que a gente vai ter para conversar, para debater. Quem sabe posterior, quando a gente poder aqui aumentar nossa estudo e tudo mais, ter um debate realmente, você com outro convidado e a gente intermediando, e assim vai. A gente está aqui para tentar, a cada dia, dar a voz a uma categoria que, para a sociedade, ela só vê naquele momento, mas ninguém sabe quais os anseios do vigilante, o que é que ele é por trás. Quando a gente idealizou isso aqui, eu, o seu Valdivan, eu sempre dizia assim, seu Valdivan, eu quero que venha todo mundo aqui, vigilante, que de dia é vigilante, à noite é um pregador, é um seminarista, à noite é um vigilante, de dia ele faz um outro tipo de trabalho, e a gente conhecer, porque assim, muita gente subjuga o vigilante, só acha que é aquela pessoa turbulenta, que não, é com a cara fechada, e ninguém sabe como é que é o cara que traz o pai de família, uma pessoa que tem a sua diversão, que tem o seu dia a dia, e é isso que a gente quer com esse podcast. É mostrar a rotina não só a rotina de trabalho, mas também o dia a dia do vigilante. É isso aí. O Irã é tão respeitado que eu sou há pouco tempo, tem um grande jurídico amigo nosso no Rio Grande do Norte, que fez questão de salvar lá o celular dele, Irã Marcolino.
em homenagem ao Rio Grande do Norte, né, Cris? Mestre dos vigilantes do Rio Grande do Norte. Eu mostrei que nem eu sabia. Faço jus ao doutor Roberto Amorim. Ele só aluno cena dele, Irã Marculino, Márcio mostra ele aí, eu sabia. Mestre dos vigilantes do Rio Grande do Norte. Eu digo e repito o seguinte: quem não quiser conhecer a história de um sindicato, a história de como foi, conheça só a história desse homem aqui. Se você conhecer só a história dele, você se inspira no trabalho dele. É o mínimo que a gente tem que fazer na nossa categoria. Eu agradeço demais a presença de todos aqui que vieram com o Irã, com o Márcio também, que também foi um dos nossos entrevistados. E peço a vocês um like, que vocês compartilhem, que essa voz chegue em mais lugares, para mais vigilantes e para toda a população, que com certeza será convidado mais vezes para estar aqui junto com a gente. Muito obrigado, Irã. Muito obrigado a todos.